Irmãos e irmãs, terceiro domingo da Quaresma, 20 de março de 2022, Lucas 13, 1 a 9. Se não vos converterdes, diz o Evangelho de hoje. O tempo é agora. Que a campanha da fraternidade, com o tema Fraternidade e Educação, tem a ver com o Evangelho, é evidente também pelo Evangelho deste domingo. Começa dizendo: naquele tempo, naquele momento, vieram trazer a notícia sobre a morte dos galileus pelas mãos de Pilatos. Que momento é este? É quando Jesus está ensinando os seus discípulos a discernirem por si mesmos os sinais de Deus na história. Por quê? Para libertá-los da dependência e da submissão. Jesus fala com sabedoria e ensina com amor. Um cristão adulto deve pensar com sua própria cabeça. E no tempo de Jesus, eles não deviam continuar dependendo das interpretações da lei feita pelos escribas e fariseus. É preciso libertá-los desse domínio, libertar a sua consciência, dominada e explorada pelas autoridades religiosas daquele tempo. Jesus disse: quando vedes uma nuvem vinda do ocidente, logo dizeis que vem a chuva. E assim acontece. Quando sentis soprar o vento do sul, logo dizeis que vai fazer calor. E assim acontece. Hipócritas, vós sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu. Como é que não sabeis interpretar o tempo presente? Por que não julgais por vós mesmos o que é justo? Lucas 12, exatamente no final desse capítulo que antecede este momento que trazem a notícia dos que Pilatos assassinou no momento do sacrifício. Essas pessoas não são livres. Elas dependem completamente de uma opinião de um suposto superior. Já em Mateus 23, Jesus explicitava claramente a necessidade de não ser submisso, mas de pensar com a própria cabeça. Não chameis ninguém de pai, nem de mestre. Só um é vosso Pai, vosso Mestre, Cristo. As pessoas educadas com amor crescem, pensam, raciocinam, enfim, comportam-se como adultos e caminham com suas próprias pernas, o que é odiado pelas autoridades religiosas que querem controlar e manter a submissão do povo. Por isso a pergunta de Jesus: por que não julgais por vós mesmos o que é justo? Naquele exato momento, Jesus é interrompido por pessoas que traziam notícias a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando o seu sangue com o sacrifício que ofereciam. Segundo alguns comentaristas, o fato de Jesus ser galileu pode ter sido o motivo pelo qual alguém trouxe essa trágica informação. Soa como uma ameaça. Calma, Galileu, que aqui os galileus têm um triste fim. Lembremos também que a Galileia é considerada o distrito dos pagãos. Gelil, em hebraico, significa distrito dos pagãos. Terra desprezada, belicosa, dali vem Judas o Galileu, que por ocasião do recenseamento de Augusto, citado por Lucas no início do Evangelho, no nascimento de Jesus, tinha começado uma revolta contra Roma, e assim também Judas o Galileu nos é lembrado em Atos, no capítulo 5, essa revolta. São belicosos os galileus. Sobre o fato de os galileus terem sido mortos por Pilatos, que misturou seu sangue com o dos sacrifícios,
Não se tem notícia histórica, mas é um fato verossímil. Tanto Fílon de Alexandria como Flávio Joséfo trazem referências e notícias sobre Pilatos. Fílon de Alexandria, na Legatio ad Caium, e Flávio Joséfo nas Antiguidades Judaicas. Eles não perdem oportunidade de descrever Pilatos como violento e sanguinário. Para o filósofo de Alexandria, ele foi um governador tirânico e severo, inflexível por natureza e cruel por obstinação. Flávio Joséfo, o soldado judeu, que mais tarde se torna historiador do imperador romano, registra na sua obra como era autoritário e violento, ao contrário da opinião transmitida pelos evangelhos, que mostra um homem tolerante que até tenta defender Jesus da acusação dos judeus. O fato referido por Lucas não consta nas antiguidades judaicas, este derramamento de sangue de Pilatos. No entanto, ele apresenta sempre Pilatos violento e sanguinário que mata impiedosamente os que se rebelavam. Diante disso, Jesus aproveita para convidá-los à conversão e faz uma correção à teologia dos escribas e fariseus que ameaçavam o povo de Deus com um Deus castigador e que, portanto, uma teologia dessas ou uma ideologia dessas acaba justificando e colocando no além as causas das injustiças, da pobreza e de toda a maldade que existe sobre o mundo. Jesus corrige essa correlação que faziam e que ainda hoje fazem entre pecado e castigo. Vós pensais, disse Jesus, que esses galileus eram mais pecadores do que os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. Como aquela notícia revestia-se de uma certa ameaça a Jesus, que é galileu, ele acrescentou imediatamente outro exemplo, trazendo à baila então os jerusalemitanos. Ele diz: e aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Não. Não só os galileus morrem, mas também o povo de Jerusalém, o povo da cidade santa, morrem como os galileus por algo que poderia ter sido considerado como um castigo divino. Esta ideologia da retribuição é um terrível instrumento de dominação e exploração que proliferou enormemente na história e ainda hoje. E ela justifica, assim, todos os males do mundo, atribuindo à vítima a culpa daquilo que ela está sofrendo. Se alguém é pobre, deve ser um castigo divino. Por isso Jesus diz, não, eles não eram mais pecadores do que os outros. Diante do cego de nascença, Jesus também disse, nem ele, nem seus pais pecaram para que nascesse cego. João 9. Os mortos por Pilatos morreram porque eram pecadores? Sim, eles eram pecadores, mas não morreram por causa disso. Caso contrário, vós também não estaríeis mais vivos. Então Jesus diz, mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. Jesus fala com sabedoria, ensina a ler os sinais dos tempos, a interpretar a mão de Deus na história. Sem conversão, vamos morrer todos desgraçados. E aqui Jesus, para a palavra conversão, metanoia, mudar a mentalidade. Jesus apresenta um Deus que quer mudança de mentalidade, mais do que de sacrifícios. Misericórdia eu quero,
não sacrifícios. Compreendeis isso? Jesus vai repetir. Deus quer que sejamos misericordiosos, que coloquemos no centro de interesse o bem dos outros. Então Deus, quando fizermos isso, se ocupará de nós mesmos. Caso contrário, se nos ocuparmos somente de nós mesmos, Deus não se ocupará de nós e morreremos sem a vida eterna, sem o reino de Deus. Cuidar dos outros é o melhor que podemos fazer por nós mesmos, pois então Deus cuidará de nós. Se não cuidarmos dos outros, não teremos a vida de Deus, seremos desastrados, morreremos sem esse amor. Ireis morrer todos do mesmo modo, desgraça. Pode-se aprender do que acontece, dos eventos da história, uma lógica diferente, ou, sobretudo, uma não lógica. Nas coisas que acontecem, há como que sinais difíceis de ver e que devemos aprender. Aos que não percebem a proximidade do reino de Deus, Jesus pede um olhar mais aguçado. Quando vedes uma nuvem do ocidente, logo dizeis, vem a chuva, e assim acontece. Quando sentis soprar o vento sul, logo dizeis que vai fazer calor, e assim acontece. Hipócritas, vós sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu, como é que não sabeis interpretar o tempo presente? Por que não julgais por vós mesmos o que é justo? Na Gaudium et Spes, Concílio Vaticano II, disse que hoje compete à Igreja escrutinar os sinais dos tempos e interpretá-los à luz do Evangelho, para que, de modo adequado, a cada geração possa responder às perguntas perenes dos homens sobre o significado da vida presente e futura e suas relações mútuas. De fato, é necessário conhecer e compreender o mundo em que vivemos e suas expectativas, as suas aspirações e o seu caráter, muitas vezes dramático. Como se pode conhecer o mundo em que vivemos? Também para nós cristãos é essencial estar bem informado, não ler e divulgar falsas notícias, consultar quem entende, não crer na propaganda que faz lavagem cerebral. Com cuidado e inteligência, devemos estudar, aprender, formar uma opinião sobre os acontecimentos embasada. É exatamente neste momento, cheio de mentiras e guerras, que sou chamado a anunciar o reino de Deus. E Jesus contou uma parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, foi até ela procurar figos, mas não encontrou. Então disse ao vinhateiro: já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta-a. Por que ela está ali inutilizando a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta, colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. A imagem da vinha, claro, representa o povo de Deus, objeto de infinitos cuidados amorosos para que produza frutos. Os 3 anos são um tempo completo, 3, mas também poderiam indicar o tempo do ministério público de Jesus. Mas a figueira não produziu frutos. Jesus pede então ao Pai ainda um pouco de tempo. Não está tudo perdido. Mais 1 ano. O momento da decisão necessária é urgente. Não há tempo a perder.
Que sentido tem viver ocupando espaço terreno sem contribuir para um mundo melhor, sem uma educação que nos humanize e nos faça crescer? Esta quaresma poderia ser a última chance que não podemos dar-nos ao luxo de desperdiçar. Um profícuo tempo de quaresma, um bom domingo.